Wagner. Continuei aqui a outra gravação. E Luiz, você fez o curso de psicanálise, ainda era na época que não, o online e o EAD não estava tão em evidência, né? Foi mesmo naquela questão de na apostila, na prova, não foi isso? E só foi atender já no final, depois da análise pessoal, né? Análise pessoal, com a supervisão. E, Isso, Wagner, exatamente, né? Eu fiz o curso de psicanálise, eu comecei em 2006. Na época eu estudava pedagogia. O curso de pedagogia que eu fiz na área de psicologia e de ciências humanas era perfeito, né? Nós tivemos lá psicologia 1, 2 e 3, 4 e 5. A psicologia 5 era a psicanálise. Foi aí que eu me apaixonei, né, e resolvi fazer uma formação em psicanálise, antes mesmo de formar, né, como pedagogo. Então, assim, naquela época o EAD não estava muito em pauta, né, estava se iniciando. Então, assim, eu ia para aula todo sábado, né, na sexta-feira à noite e sábado, passava o dia inteiro lá no sábado, né. Aí o curso funcionava assim na época, né, eram 2 anos de teoria freudiana, né, e 1 ano de psicopatologia e depois mais 1 ano de transferência. Aí era a transferência justamente na época que a gente fazia supervisão, né? Ela funcionava igual uma clínica, né? Não era bem clínica, eu digo assim, parecia uma clínica que tinha um monte de consultório que a gente atendia, depois passava os casos, né, durante as aulas, entendeu? Mas aí o que acontece? Como eu formei em pedagogia e comecei a trabalhar em escola, eu fui deixando um pouco a psicanálise de lado, né? Aí eu fui exercer minha profissão como pedagogo, né? Mas assim, sempre, sempre tive a psicanálise, né? Enraizada, né? Em mim mesmo, né? Tanto é que depois, quando chegou a pandemia, eu voltei a estudar psicanálise, voltei a divulgar meu trabalho e tudo, entendeu? Mas é isso aí, eu concordo com a fala da Kátia, né? Que o pessoal anda misturando muitas coisas, anda confundindo muitas coisas, distorcendo muitas coisas, entendeu? Eu tenho uma outra formação também, um outro curso que eu fiz, que é de homeopatia. Homeopatia, assim, fica um pouco pro lado das terapias integrativas e holísticas, né? Mesmo assim, eu não misturo, entendeu? Eu não misturo, eu gosto de separar coisa da outra. Mas é isso aí. muito bem, pois é aquilo que a gente falava. Infelizmente, a gente vê, eu não sei se falta discernimento ou não. Esta semana, um companheiro que está terminando psicanálise já está no seu finalmente do TCC. E ele adquiriu um curso de casais para ele ter uma noção e ele precisava do certificado para compor também horas e o instituto lá aceitou. Mas ele queria falar sobre borderline e ele foi repreendido. Eu digo, borderline é uma psicopatologia, mesmo assistida pelo CID, pela psicologia, pela psiquiatria. Eu sei que parece que não aceitaram e pediram para ele mudar. Eu disse, será que lá eles acreditaram que o arcabouço que você trouxe estava mais voltado à psicologia, à psiquiatria? Porque na verdade é um transtorno, mesmo ele sendo regido pela psiquiatria, pelo DSM, pelo CID, que a pessoa precisa tomar psicotrópico e ter acompanhamento terapêutico, é lógico. Então a psicanálise ela não está isenta, essa foi a minha resposta para ele. Não está isenta de atender um borderline ou alguém bipolar com transtorno de humor. Não, a terapia vai ajudar. Depende do manejo clínico. Então a psicanálise hoje ela não é mais, embora, como Kátia falou, estava aqui, já saiu da nossa aula, dessa bagunça na psicanálise, mas há uma coisa chamada manejo clínico. O terapeuta, mesmo o recente, ou aquele que já está há algum tempo, pega um paciente que já passou por outras mãos, ou aquele que nunca passou, que nunca fez análise, e ele é
você já sabe ao assistir, você tem uma coisa que é manejo, se ele já é assistido por psiquiatria também, porque a ideia é, além, o psicotrópico vai acalmar, é um regulador de humor e aquela química, a gente sabe disso, como vai atuar no organismo e no psiquismo, a terapia vai ajudar. No cognitismo ele vai fazer as técnicas de respiração, também ele vai ter um acolhimento, é evidente, mas a psicanálise eu acredito que seja também fundamental para atender um borderline. Eu não ainda vi um artigo específico falando na psicanálise do borderline, mas eu vou estar revendo isso. Eu acho que nós vamos encerrar por aqui. Não sei como é que ficou a questão do outro arquivo, meu Deus. Nós falamos dessa. Eu só quero fazer uma rápida revisão. Não vou cansá-los, não. Nós falamos aqui, eu vou subindo para não me perder, né? Das neuroses atuais, ler-se neurose de angústia, nessa apostila. Neuroses atuais, e aqui na apostila do núcleo, ele aprofunda, viu? Abaixo dela toda. Neurose da angústia, neurostenia e a hipocondria. Inclusive, cravada pelo Freud em 1917. A gente falou a respeito dessas neuroses atuais. O DSM, sim, e o CID também são destaque aqui, entre as neuroses atuais, neuroses de transferência e as neuroses narcísicas. E aí há muito mais do que isso. Eita, agora subiu, foi tudo. A psicopatologia com olhar para o sujeito, né? Eu trouxe essa parte aqui antes, que falou da saúde mental com normalidade e psicopatologia, né? Do que é normal. E a psicanálise não trabalha diretamente com o normal, né? Os anormais. Antes disso, o que foi que nós falamos acima? Deixa eu ver aqui. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Lá na primeira parte que eu falava, ó. Tá aqui. Psicopatologia. Psique, que produziu o psique. Psiquismo, psico, alma. Logos, que resultou em lógica, discurso, narrativa, conhecimento. É clínica. Quando eu vejo essa outra partícula, eu lembro logo de clínica. Logos, que resultou em lógica. Patos, que está ao meio, ao centro, que resultou em paixão. É excesso, é passagem, é passividade, é sofrimento. Eu lembro do id, ó, aqui. Lembro do id. Tá bem no meio, né? Mas cada um pode ter sua interpretação dessa questão. Então foi isso. Eu agradeço. Olha, é o seguinte, esta apostila, como várias outras, eu, Wagner, estarei produzindo um curso breve de horas para terapeutas e para quem vai precisar, para que está terminando o curso de psicanálise, para horas complementares. Terá esse título, Psicopatologia na Psicanálise, né? Mais ou menos isso. Não é só esta apostila do Instituto Gaio, ela é maravilhosa, eu amei, né? Que é o material do Alessandro Eusébio. Eu tenho várias outras, então eu vou estar disponibilizando. Vai ter um curso gratuito, ele será todo monetizado, propaganda e tudo, lógico, né? E o aprofundado. Vai ter o aprofundado. Para ajudar isso aí, creio eu que só lá para o carnaval. Tá bom? Mas todos serão informados. Então agradeço, Luiz. Muito obrigado. Essa foi a última reunião do ano. Eu queria que as meninas estivessem aqui, mas aconteceu esse problema. A reunião das quartas-feiras foi idealizada por nós, seguindo o mesmo que o Dr. Freud criou lá em 1910, na Rua Bergase, Casa 19, em Viena. Lá, as pessoas se reuniam às 21 horas no seu apartamento e levantava a mão quando alguém queria falar. Então, era tomado nota, você vai falar daqui a pouco. É o outro também. E primeiro vinha o assunto, né, da pauta, né? Geralmente eles discutiam peças científicas e era mais voltada às obras do Freud. E as pessoas podiam... Eu poderia ir hoje como convidado e poderia trazer uma demanda, mas todos ficavam de acordo a acolher o tema principal. Só depois as mulheres tiveram a oportunidade de estar naquele momento. Então, quando alguém tenta me repreender
querer menosprezar o nosso trabalho, é porque eu não sou psicólogo, eu não sou doutor de psiquiatra para ser psicanalista, eu me lembro da resposta que o Freud deu a Lu Andrews Salomé, quando ela disse: professor Freud, posso sentar e estudar psicanálise com você? E ele falou: pode. E ele deu resposta para a Sabrina Spiro, que é quase a mesma resposta, para a menina, para a Princesa Marie Bonaparte, e tantos outros que não são afamados na história da psicanálise. Alguém quer falar alguma coisa antes de fechar aqui? Vou parar aqui a gravação. Ah, não, é aqui. Parar a gravação. Luiz. Pode falar. Eu vou parar a gravação. Ao parar, eu acho que ela vai estar salva, né? Sei. Não, aí salva da outra vez que eu gravei, salvou, né? Mas quando aí você lembra que só a primeira. Mas quando você apertou aqui o parar a gravação, porque antes eu havia. É você que tá gravando? É. Não, gravando, é. É só parar, coloca parar a gravação. Pô, Entra nas 3 bolinhas. Tá aqui. Tem certeza que deseja parar a gravação?